O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Caríssimos, iniciamos o mês de setembro. E aqui na igreja, no Brasil, nós temos uma particularidade no mês de setembro. Assim como mês passado nós estávamos meditando sobre as vocações, este mês é para nós brasileiros, nós gostamos de inventar coisa, né? Mas para nós brasileiros é o mês da Bíblia. E temos então aqui uma oportunidade para dar uma catequese sobre a nossa relação com a Sagrada Escritura e a Palavra de Deus. O mês de setembro é dedicado à Bíblia porque no último dia de setembro é dia de São Jerônimo. Eu perguntei para os acólitos, os coroinhas, lá no início da missa, quem que era São Jerônimo, ninguém quis me responder, né? São Jerônimo, entre tantas coisas, foi um grande santo, um grande místico, um homem de muita penitência, mas ele foi o responsável por traduzir a Bíblia do grego para o latim. Para nós hoje, fazer a tradução de algum livro é uma coisa muito simples, mas naquela época não era simples assim. Vamos lembrar que a Bíblia não é um livro. A Bíblia são 73 livros. E as coisas não são como hoje, impresso, bonitinho, você faz um livro assim e bota debaixo do braço. Antigamente, cada livro era um rolo, escrito à mão. Era um monte, era 73 rolões de papel, ou de couro. E o coitado que tinha que traduzir, além do trabalho de ter que traduzir tudo, tinha que escrever à mão. Faz o seguinte, pega a Bíblia e copia. Como diz, copia a Bíblia. Faz o exercício de copiar a Bíblia em português, para você ver quanto tempo você vai gastar. São Jerônimo gastou os últimos anos da sua vida neste trabalho de traduzir a Bíblia para o latim. Pouco tempo depois ele morreu. Foi o seu último trabalho, o seu último serviço a Deus e à igreja. E é a tradução de São Jerônimo que nós traduzimos para o português, e essa é a nossa tradução litúrgica. Nós sabemos que existem várias traduções de Bíblia, Ave Maria, CNBB, Aparecida, não sei mais o quê. Mas a tradução oficial da igreja é a tradução do latim de São Jerônimo, porque é a tradução mais fiel, que traduziu do grego, que é traduzido do hebraico. Enfim,
Então, isso aqui é só a explicação, ainda não estou na pregação. Isso aqui é só a explicação por que o mês de setembro foi escolhido o mês da Bíblia. Foi escolhido por causa de São Jerônimo. Agora vou começar a pregação. São Jerônimo era um homem íntimo da palavra de Deus. São Jerônimo era verdadeiramente amigo de Jesus. Verdadeiramente amigo da Sagrada Escritura. E uma das frases mais famosas de São Jerônimo é justamente esta: quem ignora a Escritura, ignora o próprio Cristo. Ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. E aqui nós podemos entender esse ignorar nos dois sentidos. No sentido próprio da palavra, que significa desconhecer. Desconhecer a Escritura é desconhecer o Cristo. Como eu conhecerei Jesus se eu não conhecer a Escritura? Mas também esse ignorar pode ser interpretado como deixar de lado, ignorar. Ou seja, não querer me aprofundar nas Escrituras. Ignorar, deixar para lá as Escrituras. É ignorar, deixar para lá o próprio Cristo. Porque, meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a palavra de Deus é Cristo. Veja, a palavra de Deus, antes de tudo, não se fez livro. A palavra de Deus se fez homem. Deixa eu explicar teologicamente para você quem é Jesus. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Antes de Deus criar o mundo, Deus já era Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus, quando criou o mundo, diz o Gênesis, Ele criou o mundo pela força da sua palavra. Se você pega o livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, então você vai ver a descrição de como Deus cria as coisas. Como é que Deus cria? Gênesis diz assim: e Deus disse que haja a luz, e a luz se fez. E Deus disse que haja o firmamento, e o firmamento se fez. E Deus disse que haja os animais. Ou seja, Deus fala e tudo se cria. Deus cria pela força e pelo poder da sua palavra. E aí a gente descobriu pelo Evangelho que essa palavra viva, esta palavra criadora de Deus, não é uma coisa, não é que nem nós, é uma voz que sai assim. É alguém, é uma pessoa, é o Filho. Esta palavra criadora do Pai é o Filho. E como nós sabemos isso? Evangelho de São João, capítulo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e por meio da palavra todas as coisas foram feitas. Já leram essa parte? Chega em casa e lê. João, Evangelho de São João, capítulo 1. São os primeiros versículos do prólogo de João. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, ou seja, no princípio era a palavra. Justamente isso, quando Deus fez tudo, era a palavra que estava operando. Então, João vai descrevendo até que chega no versículo 14. Então, no versículo 14, João faz uma grande revelação. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Aquela palavra criadora, foi esta palavra que foi enviada e se fez homem, nasceu no meio de nós. Na primeira carta de João, aqui agora já não é evangelho, mas na primeira carta de João, João começa a dizer assim: aquilo que nós vimos, ouvimos
e tocamos da palavra da verdade, é o que vos anunciamos. 1 João, capítulo 1, versículo 1. O que nós vimos, ouvimos e tocamos da palavra de Deus, é isso que vos anunciamos. Jesus foi visto, ouvido, tocado. A palavra de Deus se fez homem e habitou entre nós. Só que Jesus foi para o céu, voltou para lá. E agora nós estamos transmitindo novamente a palavra que é Jesus. E uma das maneiras com que nós transmitimos esta palavra que é Jesus, vem a Sagrada Escritura. O testemunho dos apóstolos, chegou um momento que foi redigido. Ninguém teve intenção de escrever Bíblia. A Bíblia foi uma coisa completamente espontânea, inspirada por Deus. Jesus não mandou escrever nada. Não existe nenhuma ordem de Jesus dizendo que tinha que escrever. E Jesus também não escreveu nada, a não ser aquilo quando Jesus escreveu lá no chão, que ninguém sabe até hoje o que Jesus escreveu. Mas, conforme o tempo foi passando, então os apóstolos começaram a ter uma ideia. Vamos registrar as coisas. Aí São Mateus escreveu, São Lucas escreveu também, Marcos escreveu, na verdade Marcos foi o primeiro que escreveu. Depois, João também escreveu. Aí São Paulo começou a escrever cartas para as comunidades. Ele não queria fazer, São Paulo não queria escrever a Bíblia, mas ele queria escrever a verdade para as comunidades, porque começou a ter confusão, começou a ter conflitos de doutrinas. Então a palavra de Cristo tinha que ser clara. Por isso que São Paulo diz, fiquem firmes na palavra que eu vos transmiti, não inventa outra coisa. Então São Paulo escreveu 14 cartas e foi assim, o Novo Testamento foi se desenvolvendo. De tal maneira com que nestas Escrituras nós temos a garantia da transmissão daquilo que foi visto e ouvido e tocado da palavra de Deus pelos apóstolos. O que é a Sagrada Escritura? É justamente essa citação. Aquilo que nós vimos, ouvimos e tocamos da palavra de Deus é o que vos transmitimos. Então agora nós compreendemos porque é que São Jerônimo diz: quem ignora a Escritura, ignora o próprio Cristo. Se alguém veio na missa de terça-feira, me ouviu dizer que uma das armas que nós precisamos usar contra o mal é o estudo. Nós precisamos conhecer a verdade, meus irmãos. Se você se contentar em só vir na missa no domingo e escutar a pregação de padre, não vai resolver. Porque o mundo, o diabo, a tentação, sei lá o quê, as coisas contrárias, estão falando o tempo todo, 24 horas, sem descanso. O mundo está cheio de tudo quanto é informação, boa, mas ruim também. A nosso favor, mas contra nós também. Ideias que muitas vezes nos confrontam com a nossa fé. Ideias que muitas vezes nos fazem questionar-nos. E daí? E se eu não conhecer a verdade? Como é que fica? Portanto, eu preciso fazer a tarefinha de casa. Eu preciso aprender a rezar com a Bíblia. Eu não estou falando para você fazer um estudo bíblico na sua casa, você não vai dar conta. Tem passagem da Escritura que é difícil mesmo. E o povo é bobo e ainda quer ler pelo lado errado. Aí começa a ler o Apocalipse para saber como é que vai ser o fim do mundo. Aí não entende nada e só cria confusão na cabeça. Então não faça isso. Vamos ler os Evangelhos. Vamos conhecer Jesus. Vamos conhecer a sua palavra. O que é que Jesus nos transmitiu? E aí sim, depois, a gente pode ir para outros livros. Mas nós precisamos, gente.
Senão a gente cria um devocionismo bobo ao redor da Bíblia. A gente bota a Bíblia lá, enfeita a Bíblia lá e não lê. O que vai ser? Vira um objeto de devoção, muito bonito. Mas se a palavra de Cristo não for ouvida e vivida, o que eu quero com isso? Meu irmão, você tem uma arma dentro da sua casa. Uma arma espiritual. Aprenda a usá-la. Não faça da sua Bíblia um enfeite. Não faça da sua Bíblia um livro velho. Não faça da sua Bíblia um negócio de ficar pendurando coisas. Mas faça da sua Bíblia que ela seja o que ela é. Transmitidora da palavra de Deus. Comunicadora das verdades de Cristo. Porque Cristo quer transformar a sua vida por esta palavra. Jesus quer realizar em nós aquilo que Ele disse no Evangelho hoje. Quem não deixar tudo por causa de mim, não é digno, não pode ser meu discípulo. Portanto, nós precisamos deixar alguma coisa pelo Senhor. Eu tenho que ter o meu tempo com Jesus palavra todo dia. Nem que eu tenha que desligar a televisão. Hoje não tem novela, agora não tem mais WhatsApp, agora não tem mais Instagram. Agora é a hora da Bíblia. Agora é a hora do Evangelho. Senão não acontece. E quando eu tomar a Bíblia nas minhas mãos, vou dar uma dica. Vai de coração aberto. Não se preocupe em querer entender as palavras complicadas, mas leia aquele trecho do Evangelho, não precisa ser muito comprido. E quando você terminar, você diz para Jesus: Jesus, eu não entendi nada, mas eu quero viver. Jesus, eu não sou um teólogo, mas eu li aqui uma palavra que quer transformar a minha vida. Transforma a minha vida nesta palavra. Faça isso todos os dias. Que uma hora a graça de Deus age. O Espírito Santo age e você entende. Se nós nos exercitarmos todos os dias, uma hora a graça age. Uma hora você entende. Uma hora você sente o toque de Cristo na sua vida. E você faz um encontro pessoal com Cristo Palavra. Dom Canísio gosta de contar o testemunho de uma senhora que ele encontrou aí, esse mundo afora, que ela não sabia ler. Tinha muita vontade de ler a Bíblia, mas não podia ler. Não sabia. Mas ela tinha lá o cantinho de oração dela em casa, tinha a Bíblia lá, e todo dia ela abria a Bíblia. Mas como ela não sabia ler, ela ia lá, colocava a mão, ficava com a mão em cima e dizia: Jesus, me faça viver o que está escrito aqui. Ela não sabia ler, mas ela pedia: Jesus, me faça viver o que está escrito aqui. Faça isso. Só que leia, tá? Leia. E depois, se não entendeu tudo, mas diga: Jesus, me faça viver o que está aqui. Gente, a palavra de Deus tem poder de transformar a nossa vida. Faça esse ato de fé e depois você vai testemunhar. Faça a experiência e depois você vai vir dizer para mim: Padre, é verdade. Funciona, gente. Funciona. Eu conheço gente que mudou de vida rezando assim. De maneira simples, mas todo dia fiel. Ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Portanto, meus irmãos, aproveitemos este mês para nos aproximar mais das Sagradas Escrituras, para conhecermos melhor e amar nosso Senhor Jesus Cristo.